E aí, tudo bem? Bom, esse é um vídeo de ajuda para que vocês tirem as dúvidas quanto à atividade de correlação que vocês devem fazer. Quando nós estamos falando desta informação, o que nós estamos buscando, na verdade, é o grau de relação que existe entre duas variáveis ou dois conjuntos de valores, se a gente pode dizer assim, que implica que quando uma sofre alguma mudança, como que a outra se comporta também. Então, aqui a gente tem um mapeamento, se a gente pode dizer assim, né? Quais são os tipos de correlação que a gente tem, que vão ajudar a gente a interpretar os nossos resultados. Especificamente, a gente está falando da correlação de Pearson entre duas variáveis, ou duas colunas da nossa base de dados, né? A fórmula basicamente é essa. Ela é calculada de acordo com a variável R, né? Ela é assumida como a variável R. E o cálculo é feito de acordo com o somatório de cada um dos valores que esse atributo assume e a diferença para a média desses valores. Então vamos dizer que a gente está falando de temperatura aqui no X. Então a temperatura é correlacionada à morte de insetos, por exemplo. Então a gente pega cada um daqueles valores, subtrai a média, multiplica pela morte de insetos menos a média e aí faz esse mesmo cálculo ao quadrado e a gente tem o valor de correlação. Bom, essa parte matemática é o formalismo. O que a gente precisa saber mesmo é que essa é uma importância, ou este é um valor calculado que varia sempre de 1 a menos 1. Então a gente pode ter, saindo desta função aqui, um valor que vai estar entre essa faixa aqui, de menos 1 a 1. E o que isso significa? Aí é que essa tabelinha ajuda a gente. Bom, quando a gente encontra um valor 1 de correlação, a gente tem uma correlação muito forte indicando que essa variável x, a primeira que foi indicada, quando o valor dela aumenta, implica também que o valor da variável y aumente também. Então, nos nossos exemplos aqui, nós podemos falar que, conforme a temperatura aumenta, nós temos também um aumento na morte de insetos. Quando a gente tem um valor que vai diminuindo, né? Então a gente tem 0,8. Podemos ver que não é tão inclinado aqui, né? O sentido da nossa correlação. Nós temos uma correlação que vai ser negativa caso a afirmação oposta, né, seja verdadeira, ou seja, conforme a temperatura aumenta, a gente pode imaginar um eixo X aqui embaixo, né, conforme a temperatura aumenta, o que a gente tem é que a quantidade de morte de insetos diminui. Então aqui a gente encontra uma correlação negativa que indica exatamente isso que a gente acabou de falar. Conforme x aumenta, y diminui. E quando a gente encontra um valor zero, o que isso indica? Automaticamente a gente pode pensar que não existe correlação entre essas variáveis. Então a variável temperatura não implica em mudança nenhuma quanto à morte de insetos. Bom, essa é uma informação que a gente tem que estudar um pouco mais para poder dizer. Porque às vezes a gente pode estar pensando, pode estar entendendo que essa correlação não existe, mas na verdade existe um outro tipo de correlação que não seja essa linear. Então a gente entende que esses riscos, né, ou essas retas, como a gente pode ver aqui, indicam que essa é uma correlação linear, que ela tem um crescimento linear e constante. Quando a gente tem uma correlação com o valor de zero, a gente pode encontrar alguma correlação com essa característica, com esse formato que está logo mais abaixo. Então, note que aqui a gente tem todas as correlações com valor zero. Então, a gente pode ter correlações com outras propriedades que não sejam a linear. Legal, então o que isso traz para a gente é que quando a gente encontra uma correlação positiva, 1 é muito forte. A 0,8 já não é tão forte quanto 1, mas ainda é forte. 0,4 já começa a ficar um pouco confuso, tá vendo? E aí quando a gente chega a 0, a gente simplesmente não pode assumir que existe uma correlação linear. Então pode existir outra correlação, a gente pode tentar outra técnica ou outras técnicas, mas a gente não pode assumir que existe uma correlação linear. E o contrário também é válido, né? Uma correlação forte negativa
ela é indicada pelo menos 1. Conforme o valor vai aumentando, chegando mais próximo de zero, a gente vai perdendo essa força da correlação. Isso indica que a variável x ela não implica tanto na mudança da variável y. Muito legal, né? Então, bom, aqui tem um outro exemplo, né? Sobre a relação positiva, a relação moderada e a relação negativa grande. E como que a gente interpreta isso na nossa vida real? Para isso, a gente pode entender da seguinte forma. Imagine aqui que a gente tem, como lá no nosso material está descrito, 3 produtos e esses 3 produtos têm valores associados a eles, informações associadas, que dizem o seguinte. Bom, no produto 1, a gente tem aqui nos meses que estão descritos por essa coluna, o desconto que foi aplicado, ou seja, o desconto médio, e qual a quantidade de vendas que aconteceu nesse período. No produto 2, a gente tem a mesma situação. Então, a gente tem aqui no mês que está sendo apresentado, qual foi o desconto médio que foi aplicado e a quantidade de vendas. E da mesma forma, no produto 3 também. Intuitivamente, a gente pode analisar esses valores de forma conjunta e chegar a alguma conclusão. Conforme eu aumento o desconto, a quantidade de vendas aumenta também. Eu posso inclusive chegar aqui no meu Excel, clicar no meu ícone de inserir um gráfico, né? Pode ser um gráfico de linha, por exemplo, que vai trazer para a gente uma informação mais precisa e analisar de forma bem simples aqui que conforme o meu valor da coluna C, que é o valor do desconto médio, aumenta, o meu valor da coluna D, que é o valor de vendas, também tem uma sutil mudança positiva aqui. Bom, isso daí não é suficiente para a gente dizer qual é a força que existe da variável que está sendo descrita aqui pela coluna C para a variável que está sendo descrita pela coluna D. Então, a gente pode utilizar a função já pré-definida correl dentro do nosso Excel, que vai trazer exatamente a correlação entre essas variáveis. Para usar ela, basta simplesmente a gente fazer o seguinte. Vamos levar em consideração o nosso produto 1 aqui. Então, eu posso colocar aqui a nossa fórmula para ser executada da seguinte forma, né? Igual correl, e ele já vai dando umas dicas para a gente aqui. E dentro desse parênteses, o que a gente vai colocar a primeira variável tem quais valores? Então, eu vou colocar aqui, do valor de C5, 2 pontos para indicar que é um intervalo, até o valor de C11. Então, eu já passei para ele qual é o intervalo que eu estou levando em consideração para a primeira variável. E aí, para indicar a segunda variável, eu coloco um ponto e vírgula e faço a mesma coisa. Então, vai ser de D5, 2 pontos, D11. Fecho meu parênteses e quando eu dou um Enter, um valor é apresentado para mim. Então, isso daqui indica para mim que a correlação entre as variáveis desconto médio e venda para o produto 1 indica que conforme o desconto é acrescido, é aumentado, a quantidade de vendas cresce também, porque é uma correlação positiva. Mas é uma correlação positiva um tanto fraca, porque a gente tem um valor de 0,34, né, longe do 1. Não é 0, mas é longe do 1. Da mesma forma, a gente pode fazer essa análise para o produto 2. Então, vamos lá. Correl, abre parênteses e indica de H1 até H11, que é o intervalo, H5 até H11, desculpe, ponto e vírgula, I5 até I11. Então, I5 até I11, fecho parênteses, dou um Enter. E aqui eu descubro que a correlação entre o desconto médio e vendas do produto 2 é muito maior. É quase próximo a 1, bem próximo a 1, na verdade, né? Então, a gente tem aqui que o desconto ele tem muito mais influência nas vendas do produto 2 do que o desconto aplicado no produto 1 influenciou. Para finalizar, a gente pode fazer aqui, então, a mesma coisa com o nosso último produto, produto 3, né?
só que agora vai ser de C16 até C22. E a segunda variável, que é a venda, de D16 até D22. Fechou parênteses. E a gente descobre que a correlação do produto 3 entre desconto e vendas é de 0,6, maior do que o produto 1, menor do que o produto 2. Bom, então assim a gente descobre qual é o grau de influência, se a gente pode dizer assim, do desconto com a quantidade de vendas. Isso serve para a gente entender qual é o produto que tem maior influência quanto aos descontos em relação às vendas. Tá, mas essas informações às vezes são um tanto triviais para a gente, né? Se a gente parar para pensar, pô, conforme eu aumento o desconto, com certeza eu vou ter um aumento de vendas. Então eu poderia pensar num outro exemplo que foge um pouco assim da nossa capacidade de entender e de inferir algo já de cara, seria mais ou menos este daqui. Eu tenho três variáveis que descrevem temperatura média de um determinado lugar, a quantidade de refrigerantes consumido, vamos dizer que é um bar, um restaurante, e o número de visitantes daquele ambiente. Naturalmente, eu nem preciso me preocupar em dizer que a temperatura vai influenciar na quantidade de refrigerantes consumidos. Se eu quiser descobrir a correlação, é fácil, a gente acabou de fazer no exemplo anterior. Mas alguma coisa me diz que o aumento de temperatura influencia na quantidade de visitantes desse local? Então, quando eu não tenho uma informação tão explícita, quando eu não tenho esse conhecimento já prévio, empírico, o que eu posso fazer é utilizar a correlação de Pearson, que é essa que a gente está aprendendo agora. Assim eu consigo descobrir qual é o grau de influência da temperatura no número de visitantes. Vamos executar aqui? Então basta a gente colocar igual, vamos por assim, ó, R é igual a igual correlação, correl, abre parênteses, e agora eu vou indicar aqui, ó, de A4 até A16, ponto e vírgula, C4 até C16. Fecho parênteses. E quando eu dou Enter, eu acabo de descobrir que existe uma correlação negativa. Olha só, intuitivamente eu imaginava que a quantidade de visitantes aumentaria conforme a temperatura aumenta também. Mas nesse exemplo hipotético que a gente está fazendo aqui, o que aconteceu é que a correlação mostra para a gente que conforme a temperatura aumenta, a quantidade de visitantes diminui. Então eu consigo extrair algum tipo de informação ou fazer alguma análise prévia só analisando a correlação entre as variáveis. Basicamente é isso que a gente precisa saber. Então, para a gente utilizar isso daí na nossa atividade, que está descrita lá no Moodle, e tem a indicação dessa base de dados, né, a Business Retail Sale, CSV, nós temos que pensar em algumas condições prévias, né? Vamos imaginar o seguinte, olhando aqui nas nossos atributos ou nas nossas variáveis, como a gente pode chamar, nós temos a quantidade líquida de produtos, né? Nós temos aqui também as vendas brutas, então a quantidade de produtos aqui provavelmente o valor das vendas brutas, aqui é um valor de desconto, então esse valor de desconto a gente logo percebe que ele é negativo. Se ele é negativo, é um valor que está sendo retirado, né, do meu produto, do valor do meu produto. Talvez fosse mais interessante que a gente convertesse essas informações negativas aqui para uma informação positiva, para que a gente estude somente a correlação entre esses atributos ou entre essas variáveis e não ser influenciado pelo valor negativo. Na próxima coluna a gente tem a quantidade de produtos que foram devolvidos e da mesma forma a gente pode observar um valor negativo. E por fim, o total de vendas líquidas. E aí, uma outra observação que a gente pode ter aqui quanto a essas variáveis, esses valores, é que, olha só, a quantidade líquida ela tem os valores dentro da casa das dezenas, enquanto as vendas brutas elas estão nas dezenas de milhares aqui. Os descontos estão nas centenas negativas,
os retornos ou as devoluções nos milhares negativos e com umas discrepâncias ou distâncias muito grandes, né? Ó, de 0 a menos 1.609. E o total de vendas líquidas também em casas mais altas aqui. A primeira coisa que a gente poderia pensar, talvez, é colocar todo mundo numa mesma dimensão, né? Pensar em colocar isso naquela forma normalizada que a gente pode ter para garantir que os valores não sejam muito diferentes e talvez deixar a nossa análise um pouco mais refinada. Como que a gente poderia fazer isso? Bom, isso tudo que eu estou falando são sugestões, óbvio. Você pode conduzir a sua análise da melhor forma que você achar, da forma que você achar mais justa e mais interessante. Mas essa sugestão, se vocês gostarem e quiserem seguir, a gente pode calcular o valor normalizado dessas variáveis pela seguinte função. Então vamos pensar aqui que nós conseguiríamos entender e identificar um valor máximo e um valor mínimo dentro desse intervalo de valores que a gente tem aqui. Como? Bom, eu consigo identificar o valor máximo e o valor mínimo por meio das funções igual max, e aí eu indico, olha, eu vou pegar de B2, que é o primeiro valor da minha primeira variável, até o último valor. Esse último valor está lá no 1776. Legal, então eu faço isso, eu consigo identificar qual é o maior valor dentro desse intervalo. Da mesma forma, eu consigo achar o mínimo utilizando a função igual min. Então eu coloco aqui de B2, dois pontos, até B1776. E acabo de descobrir que o meu menor valor é o menos 1. Para eu converter tudo isso daqui para um intervalo que vai ficar restrito entre 0 e 1, para normalizar esses valores, a fórmula é fácil, é simples. Basta a gente fazer o seguinte. Eu pego o valor que eu quero reduzir, por exemplo, o 13, e reduzo o menor valor, ou seja, o mínimo que está calculado aqui, o min. Então a gente pode criar essa funçãozinha aqui, essa fórmula da seguinte forma. É igual, abre parênteses 13 aqui, ou 12, sei lá qual que a gente queira fazer, menos o mínimo. Isso tudo dividido pela diferença que existe entre o máximo e o mínimo, dividido pelo máximo menos o mínimo. E aí eu consigo achar um valor que está dentro do 0 e 1 e que indica para mim qual que é o valor normalizado entre 0 e 1 deste valor 12 que eu acabei de utilizar aqui. Correto? Bom, isso daqui basicamente é reduzir todos os valores e colocar eles numa mesma escala. Isso daí talvez pode ajudar a gente no nosso processo de pré-processamento ou de preparo dos dados para que a nossa análise seja feita de forma mais interessante. E aí, após encontrar a correlação, como a gente acabou de fazer aqui nos nossos outros exemplos, nós conseguiremos identificar qual é a variável que vai influenciar mais ou influenciar menos nas outras variáveis. A partir daí, basta a gente fazer o mesmo uso da função correl para combinações do tipo net com vendas brutas, fazer a quantidade líquida com desconto, a quantidade líquida com devoluções, a quantidade líquida com total de venda líquida, pegar a venda bruta e fazer com desconto, venda bruta com devoluções, venda bruta com total de venda líquida e assim por diante, fazer todas as combinações possíveis entre variáveis e identificar quais são as correlações. Com esses valores em mãos, então a gente pode fazer uma análise mais precisa quanto ao que influencia no crescimento ou na redução dos valores das outras variáveis. Basicamente é isso que a gente pode fazer utilizando a correlação de Pearson e assim tirar mais informações que, olhando aqui, são muito difíceis de que a gente consiga entender e interpretar simplesmente pelos valores que estão associados.
Espero ter sido um pouco claro aí quanto às explicações e lembre-se que estou disponível para ajudar vocês com suas dúvidas por meio do fórum da nossa disciplina no Moodle. Então, bom trabalho para vocês e até mais!